A gente tem o costume de ser vulnerável pela vida dos outros. E é só uma desculpa que a gente tem para expor o coleguinha. E eu vou começar expondo um grande amigo meu, Rômulo, lá do Rio. No final de 2016, eu tava passando por muitos problemas. Tudo começou quando eu tive a brilhante ideia de puxar a minha monografia com mais 5 matérias. E eu fazia Química Industrial na faculdade, que já não é um curso fácil, e eu ainda fiz essa escolha inteligente. E aí o semestre foi passando com várias matérias, eu não sabendo lidar. Lá no Ministério éramos só nós 3, eu, Dudu e Luana, e tudo a gente fazia, a gente estava sempre em vários estudos. E eu não estava conseguindo lidar com a pressão, e eu vou me formar, e eu não sei o que vai ser do futuro, se eu vou ter emprego, se eu não vou ter. Tinha a possibilidade de vir para Brasília, e eu estava assim, meu Deus do céu, o que vai acontecer na minha vida? E no meio desse desespero, o Rômulo vira para mim e fala assim: Cris, você já leu a escritura de João 15, dos ramos e das videiras? Do ramo, da videira e dos ramos? E aí eu falei assim: não, ele lê lá e depois a gente conversa. Aí, beleza. Aí eu cheguei em casa, aí fui ler lá, aí dizia assim: eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta. E todo que dá fruto, ele poda, para que dê mais fruto ainda. Vocês já estão limpos pela palavra que lhes tenho falado. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto, se não permanecerem em mim. E eu li aquilo, com tudo que estava acontecendo na minha vida, eu falei assim: gente, Deus está me cortando e Rômulo fez o favor de vir me avisar. E aí ele passou. Ele ainda fez assim. E aí passou um tempo, sei lá, umas 2 semanas ele não falou nada, só me mandou ler e deixou, assim. E aí 2 semanas depois ele veio e falou assim: que você leu a escritura que eu falei pra você ler? Aí eu li bem sim a escritura. Aí ele falou: não, deixa eu te falar, eu tenho estudado essa escritura, tenho lido sobre isso. Eu vi um vídeo essa semana e eu lembrei muito de você. Eu estava vendo que o agricultor para cuidar do ramo, na época da poda, o ramo ele tem mais ou menos esse tamanho. Vê se eu vou contar certo. Ele tem mais ou menos esse tamanho. E na época da poda ele fica desse tamanho assim. E eu fiquei pensando na gente, no quanto a gente está crescendo, está grande, tudo está acontecendo, está tudo muito bom na nossa vida. E de repente Deus corta a gente e a gente se sente tão pequenininho, a gente se sente tão mal, sente que acabou. E eu sei que está difícil para você nesse semestre, eu sei que você não está conseguindo lidar, eu sei que você está se sentindo mal, eu sei que está difícil, mas é para ser assim, porque a poda é assim. E eu fico pensando quanto é fácil, pelo menos para mim, às vezes olhar para ler essa escritura e olhar para um Deus que só quer me cortar fora. Que se eu não estou dando resultado, então ele vai me tirar, então ele não vai me aproveitar. Mas na verdade não é isso que a escritura está trazendo para a gente. Na verdade Jesus, ele fala na verdade em todo o evangelho justamente o oposto. Lá em João 6, versículo 36 a 39, 37 a 39, está aqui no telão, fala: todo que o Pai me der virá a mim, e quem vier a mim eu jamais rejeitarei, pois desci do céu não para fazer a minha vontade, mas para fazer a vontade daquele que me enviou. E esta é a vontade daquele que me enviou, que eu não perca nenhum dos que ele me deu, mas os ressuscite no último dia. Em João 10, versículo 27, ele fala: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Jesus está falando aqui que Ele nos ama, e que Ele, uma vez que somos filhos dEle, uma vez que estamos buscando Ele não vai dizer assim para a gente falar: olha, tchau, estou dando resultado, tchau, vai embora. Ele está falando pelo contrário, ele falou: meu desejo maior é que todo aquele que o Senhor me der, Pai, que ressuscite comigo, e eu vou lutar por isso. Se uma ovelha se perder, eu vou atrás, se não importa se eu tenho 99 aqui, essa uma, eu vou atrás, e se ela for minha, ela vai me ouvir, e ela vai vir ao meu encontro também.
Jesus ele reafirma o seu amor, vez após vez, vez após vez. Isso nunca, Deus ele vai chegar para nós e vai dizer, você está fora. Se nós somos de fato verdadeiros discípulos de Jesus. Isso é muito difícil, que a gente olha essa escritura e a gente fica com aquele peso, e tenta fazer as coisas por legalismo ou por vontade, e Deus está falando, não, é por amor. Eu lembro uma vez, eu estava em Brasília, eu estava lá em Salvador, e sabe aquela época da vida que você está fazendo um monte de coisa, e de repente tudo começa a ruir, você fala, Deus, estou fazendo isso para o Senhor, estou estudando, bate-papo, não sei o que, e de repente tudo começa a cair, família, saúde, emprego, as coisas vão desmoronando. Só que a maneira que eu tentei segurar tudo isso em 2016, foi segurar com a minha própria força. Comecei a falar, não Deus, aqui eu consigo segurar, não Deus, aqui, aí ficou assim, né, aqueles buracos de água caindo assim, você tenta se segurar e não consegue, porque Deus ali não estava sendo a minha rocha. Eu me enchi de orgulho, como o Tiagão muito bem disse aqui, a gente se enche de orgulho, e nesse orgulho, a gente se acha superior, acima dos nossos amigos, acima do próprio Deus. E eu lembro o pessoal lá de Salvador chegou para mim e falou, Caio, quem é você? A gente não mais te reconhece, cara. Você não é mais aberto com a gente, você não é mais vulnerável com a gente, eu nem sinto que sou mais seu amigo. Isso me cortou assim, sabe, numa profundidade, porque eu falei, caraca, mas eu tô fazendo tudo isso para você, como é que você não enxerga? No meu orgulho pensando isso. E aí um dia o Icaro e o Mateus chegaram para mim assim, eu sei que você não quer estar com a gente, mas a gente vai na tua casa. Eu falei, não, mas eu não quero estar com você, por isso que eu estou na minha casa, meu quadrado. Mas não, a gente vai. E eles foram lá, e a gente ficou por 3 horas, cara, chorando, batendo aquela DR louca que a gente tem às vezes uns com os outros. E no final tudo acabou em pizza, graças a Deus. Mas foi um momento da minha vida que eu falava, sentia a mesma coisa que a Cris, Deus está me cortando aqui, Deus não me quer, tudo que eu estou fazendo para Ele está me desmoronando, então Deus não me quer. Mas por meio do amor dos irmãos, eu fui percebendo que na verdade tudo isso era uma poda de Deus. Ele estava ali trabalhando no meu coração para que eu aprendesse o valor da humildade, para que eu aprendesse o valor da amizade, do amor, coisas que para mim naquela época não existia. O que Jesus está falando aqui no versículo 2 é que Ele vai cortar sim, mas Ele vai cortar os falsos seguidores, aqueles que se dizem cristãos e não são. Mas todo mundo vai passar pelo processo da poda, todos nós. E é nesse processo que Deus vai ver quem é verdadeiramente o seguidor dele e quem não é. E quem não for, ele joga fora. Mas nós, filhos de Deus, verdadeiros, Ele vai fazer com que a gente cresça. Lá em Hebreus 12, versículo 5, se quiserem acompanhar lá, embora esteja no telão, essa é boa. Fala assim, vocês se esqueceram da palavra de ânimo que eu lhes dirigi como a filhos? Meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, nem se magoe com a sua repreensão, pois o Senhor disciplina a quem ama, e castiga todo aquele a quem aceita como filho. Suportem as dificuldades, recebendo-as como disciplina. Deus os trata como filhos, pois qual filho que não é disciplinado por seu pai? Se vocês não são disciplinados, a disciplina é para todos os filhos, então vocês não são filhos legítimos, mas sim ilegítimos. Além disso, tínhamos pais humanos que nos disciplinavam, e nós os respeitávamos. Quanto mais devemos submeter-nos ao Pai dos Espíritos, para assim vivermos. Nossos pais nos disciplinavam por curto período, segundo o que lhes parecia melhor, mas Deus nos disciplina para o nosso bem, para que participemos da sua santidade. Nenhuma disciplina parece ser motivo de alegria no momento, mas sim de tristeza. Mais tarde, porém, produz fruto de justiça e paz para aqueles que por ela foram exercitados. Amém. Eu lembro, uma vez meu pai ia me disciplinar por alguma coisa que eu tinha feito que eu não lembro o que era.
Mas eu corria dele, pela casa inteira, assim, eu correndo dele, sabe? Subi no sofá, na cama, demorou uns 10 minutos para ele conseguir me catar. Mas, às vezes, a gente vê as coisas difíceis que Deus que está acontecendo na nossa vida, e a gente olha para Deus e fala, tá vendo? Deus não me ama. É por isso. Sendo que é o contrário. É justamente nos momentos difíceis que Deus está gritando para você, eu te amo. Eu faço isso porque eu te amo. Eu faço isso porque desse jeito você vai crescer. Desse jeito você vai ser reconhecido como meu discípulo, como fala no versículo 8. Nesse início de João 15, ele nos dá duas grandes noções aqui. A primeira é que os que se dizem cristãos e não são, vão ser cortados. A segunda é que nós vamos passar por sofrimento. E isso é um gesto de amor de Deus. Isso é bom para as nossas vidas. Por mais que às vezes não pareça. Não parece mesmo. Mas eu vou dizer um negócio. A gente tem essa grande mania de, nas nossas fraquezas, fugir de Deus. Quando é nas nossas fraquezas que a gente deve correr mais para Ele. Porque Tiago contou uma história aqui e o Patrick contou outra. E a gente viu quanto os dois sofreram. Mas é nos momentos de maior sofrimento nosso que a gente tem as melhores experiências com Deus. Verdade. Amém. E é interessante pensar nisso do saber aproveitar o sofrimento. Ano passado estávamos eu, Bela, Thalita e Gleice no mapa, e eu e a Bela a gente dividia quarto. Então a gente compartilhava sobre tudo, a gente conversava até tarde da noite, falando de sonhos, de planos, de tudo que a gente queria para o ano que vem. E a Bela sabia o quanto eu queria estar no mestrado esse ano, o quanto eu queria estar no mapa, o quanto eu queria estar no ministério, estar cuidando das meninas. E esse ano eu ganhei essas coisas de Deus, mas eu não sabia, eu não estava sabendo aproveitar. Eu estava sentindo elas como um peso. E tudo era pesado demais, e caramba, eu tenho que ir para aula, e da aula eu tenho que ir para o mapa, e do mapa eu vou ter tempo com alguém, e uma loucura, uma rotina louca, e eu só tratava tudo como uma lista de coisas para fazer. E vivendo muito pesada, com as coisas que eu tanto pedi para Deus para ter. E um pouco antes de voltar para o Rio, a Bela virou para mim e falou assim, amiga, eu não estou te entendendo. Você ganhou de Deus as coisas que você tanto pedia, que a gente tanto conversava no passado, e agora que você tem, você anda pesada. Você não está curtindo, você não está aproveitando as coisas que Deus te deu. E o que ela estava tentando me trazer era o que diz no versículo 11, que fala: tenho dito essas palavras para que a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês seja completa. O quanto a gente precisa olhar para as situações que Deus coloca para a gente e ver como uma oportunidade de crescimento. Ver o quanto Deus está usando cada situação para a gente crescer, para a gente se tornar alguém melhor para Ele. E com todas as coisas que eu tinha para fazer, e eu só achava que se eu organizasse tudo e fizesse tudo que minha agenda pedia, tudo ia dar certo, ia ficar tudo bem, independente de eu estar curtindo ou não. O importante era eu cumprir com as minhas tarefas. Mas eu estava esquecendo de colocar na minha lista um item importante, que diz lá no versículo 4. Que fala assim: permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo se não permanecer na videira. Você também não pode dar fruto se não permanecer em mim. E o quanto eu estava sendo tola de achar que eu podia simplesmente marcar tempos e fazer isso, fazer aquilo outro. Mas às vezes deixando para lá o item mais importante da lista, que era estar conectada com Deus, estar ligada a Ele. Como é que eu podia querer ajudar tantas pessoas a criar um relacionamento com Deus, a estar mais perto de Deus, se eu mesma não estava fazendo isso, o item mais importante da minha lista. E eu penso um tanto que a gente às vezes quer fazer isso, né? E não quer prestar atenção no mais importante. Mas quando a gente faz isso, a gente consegue experimentar da alegria. E eu tenho visto o quanto
Deus tem mudado meu coração em relação a isso, né? E o quanto eu tenho sentido mais prazer em estar nas minhas aulas, nas coisas que eu tenho aprendido, o quanto eu tenho tido mais prazer no mapa, com as coisas que eu estou aprendendo lá, que eu estou podendo ajudar as pessoas. No ministério está sendo incrível, a Nath compartilhou do quanto nós, meninas, estamos mais próximas, estamos crescendo, ver o crescimento delas está sendo tão especial. Mas o quanto precisava disso, de eu prestar atenção no que Deus estava me dando para eu poder crescer, para eu poder ser melhor. Amém. Isso é uma coisa que para nós, assim, é complicado, né? Porque a gente olha, Deus, eu não estou tão alegre assim. Você fala de alegria, que o Senhor vai me dar a alegria do Senhor, mas eu não sinto alegre. E eu não sei, mas eu olho para a minha vida, eu sou um cara que eu amo ver o fruto. Eu olho para o fruto e eu falo, cara, que fruto massa, eu quero produzir o igual. Eu adoro o resultado, eu sou o cara do resultado, eu sonho grande, eu tenho visão pelas coisas, e eu vou lá e eu quero conquistar aquilo. Só que tem uma coisa que eu odeio, é o processo para chegar lá. Eu odeio isso. Eu não gosto de focar no micro, naquilo que é pequeno, naquilo que realmente faz o cristianismo ser verdadeiro em nossa vida. É isso. Eu quero ter um ministério de 100 pessoas. Pô, mas ligar para aquele cara, orar, me sacrificar por ele, não, isso aí eu não quero não. Jejuar, pô, imagina eu ficar sem comer, gente, sem comer, por alguém que eu conheci ontem, não. Mas constantemente a gente quer ver o resultado, quer ver o processo, quer ver um negócio lá, mas a gente não está disposto a pagar o preço por isso. E eu vim para Brasília querendo conquistar aqui. Eu falei, cara, vamos chegar no mapa, vai ter um mapa lá em Brasília, finalmente, amém, e vai ser incrível. Em um ano a gente vai batizar 50, no outro ano já vai ter 200, e vai ser demais. Vamos lá. E eu olhando lá na frente, falando, olha que fruto maneiro, vai ser incrível, pro Senhor. E aí chega assim, eu cheguei aqui, a primeira coisa que o Daniel chega e me fala é, Caio, tira as medalhas, tira tudo que tu já fez com Deus. Aqui tu vai ser um discípulo normal. Tu vai estar sob a liderança do Hamilton, do Danilo, do Ian Faria. E vai ser assim. Porque tu precisa aprender a verdadeira humildade. Desde que tu se batizou, tu lidera a coisa. Tu abaixa a bola. E eu cheguei assim pensando que ia ser o maior ano da minha vida. E foi o melhor ano, de fato. Mas de uma maneira totalmente diferente do que eu imaginava. Chegando aqui eu já percebi o quanto a galera daqui era diferente. Vocês conhecem Hamilton, conhecem Danilo, vocês sabem que os caras aqui é pragmático, é das exatas, é das planilhas. E eu sou o cara do cinema, de humanas, e gosto de falar... Oi? De vender arte na praia, sou desse. Eu sou esses caras, cara. O pessoal aqui, primeira zoeira que o pessoal fez comigo aqui é que aqui em Brasília o bullying, ele não é permitido, ele é incentivado. Porque se a gente não tem liberdade para brincar um com o outro, então que tipo de irmãos nós somos, né? Essa é a história por trás. Então o primeiro bullying que fizeram comigo foi tipo, cara, tu é muito prolixo, cara, tu demora 5 minutos num áudio que poderia ser 30 segundos. Uma vez eu mandei um áudio no grupo e deu de fato 5 minutos. E o Ian Goodman chegou assim, vamos ver quem consegue resumir a mesma coisa. E o Vinícius conseguiu resumir em 11 segundos. Porque eu falei 5 minutos. E já ali eu já via, meu Deus, o que está acontecendo? Foi muito difícil para mim me conectar com pessoas que eram diferentes de mim, fazer amizades com pessoas que eu não conhecia e perceber que, na verdade, a grande questão do cristianismo é a base, é estar conectado com a videira. O que nos dá força para passar pelo processo é o quanto a gente está buscando permanecer no amor de Deus, permanecer ali com Cristo, o ramo ali buscando a seiva, o nutriente que vem da videira. Se a gente fica focando só no fruto, não tem nada que vai fazer esse fruto
crescer? Qual é a conexão com Deus que a gente tem que vai fazer esse fruto crescer? E é daí que vem a nossa alegria. Amém. Muito bom. É daí que a gente vê a nossa alegria. Amém. Porque a nossa alegria vem do Pai. Amém. Em João 15, versículo 15, ele fala o seguinte: já não somos servos, porque o servo não sabe o que o seu senhor faz. Em vez disso, eu os tenho chamado amigos, porque tudo o que eu ouvi do meu Pai, eu lhes tornei conhecido. Tudo que ele ouviu do Pai é conhecido da gente. Sim, a gente é servo. Sim, Ele é o nosso Senhor. Sim, a gente tem que obedecer os seus mandamentos. Sim, a gente tem que fazer o que Ele nos pede para fazer. Mas além disso, nós somos seu amigo. Isso é muito maior do que qualquer coisa. É muito mais profundo. Deus nos chama para fazer parte da Trindade. Nós temos o Espírito Santo de Deus em nós. E por meio do Espírito, nós temos um relacionamento com a Trindade. Eu lembro uma vez, eu estava no meu 3º ano do colegial, e como eu falei para vocês, eu amo o resultado, né? Então eu queria muito entrar na UFBA para evangelizar aquela universidade inteira e fazer um negócio incrível para Deus. Só que eu odeio o processo, então eu queria só estudar durante o meu 3º ano, e lá na UFBA eu vou crescer com Deus para poder fazer tudo que eu quero fazer lá. Então meu 3º ano espiritualmente foi horrível. Passava mês após mês, e eu só estudando física, química, matemática, ciências naturais, ciências humanas. Tudo isso para passar no vestibular. Quase nunca pegava na Bíblia. Chegou no final do ano, minha vida com Deus já estava um lixo. E aí tem a festa do 3º, né? O pessoal chega lá no 3º ano, vamos lá comemorar tudo que a gente viveu nesse ano e tal. E aí eu, beleza, vamos lá. E eu estava animado, todo mundo da sala estava indo. Tinha inclusive uma menina que queria ficar comigo. Eu falei, pô, top, uma menina quer ficar comigo, eu vou para essa festa mesmo. E comecei a programar e planejar e tudo mais. Faltando horas, oi? Ideia boa, perfeita. Eu falei, ó, como eu estou bem com Deus, quero ficar com a menina. Vocês sentiram, estava muito mal mesmo. E aí, 2 horas para sair de casa, com tudo planejado, minha mãe chega para mim e fala, filho, eu sinto que eu não vou deixar tu ir para essa festa. Eu falo, mãe, como assim, cara? Não pode ser, tu já tem um 6º sentido aí, só porque você falou agora vai dar errado. Ela falou, não, você não está entendendo, não é 6º sentido não. Eu sinto o Espírito de Deus falando comigo. Eu falei, pô, mãe, é complicado. E ela começou a falar assim, cara, tu não vai para essa festa. Eu falei, mãe, mas eu quero ir. Todo mundo vai, mãe, deixa eu ir. Ela, não, tu não é todo mundo. E cara, no final eu não fui para essa festa. Eu queria dizer que eu aprendi uma super lição. Na verdade só fiquei muito triste na hora. Fui só entender depois o que aconteceu. Mas o que Deus está falando para nós é a mesma coisa. Ele está falando, tu quer fazer algo? Que bom, mas vou te dizer um negócio. Tu é meu filho. Tu não é todo mundo. Você não deve se basear pelo que todo mundo está fazendo. Amém. Você deve se basear pelo que eu quero construir em você. Fala, Caio. E a gente tem aprendido muito com essa escritura e do quanto Deus tem chamado a gente para o crescimento, né? No mestrado a gente tem algumas matérias condensadas que duram um pouco menos do que o semestre inteiro. E eu tive uma matéria que era de 1 semana só. E a matéria era sobre biofármacos. Então, eu fiz faculdade de Química Industrial, mas eu estou fazendo mestrado agora na farmácia. Então, tem coisa assim que eu nunca ouvi na vida. Não sei de quê. E aí, eu fui fazer uma matéria que era sobre biofármacos. Eu nunca ouvi falar disso na vida. E eu tinha que simplesmente apresentar 2 seminários sobre isso. E eu me lembro de... Não sei se eu falei, eu me lembro, porque eu não tenho tanto tempo assim. Mas enfim. E eu fiquei assim, louca com essa matéria, com as coisas que eu tinha que aprender, com o vocabulário do inglês sobre esses assuntos que eu nunca ouvi falar. E eu só fiquei assim, vidrada na matéria que eu tinha que aprender, que eu tinha que passar, que eu tinha que isso, tinha. Mas
esse não é o meu propósito, né? É isso que o Caio está falando de... Não foi para isso que eu fui chamada, né? Eu não sou todo mundo, eu sou filha desse Deus. E eu sei que vocês também têm muitos afazeres a fazer, vocês também têm matérias difíceis, alguns de vocês trabalham e estudam, alguns de vocês estão sozinhos na universidade, estão sozinhos no ministério, mas essa mensagem também continua sendo para vocês, sabe? De que a gente não é todo mundo, a gente é filho desse Deus, a gente é amigo desse Deus. Amém. E Ele chamou a gente para participar disso, para ser parte disso. E às vezes a gente quer achar que a gente se batiza e continua no mesmo esquema, mas não, Deus está chamando a gente para um crescimento. E para cada tempo que passa, a gente fazer mais coisas e escrever mais histórias com Deus. Amém. A grande pergunta é: quanto tempo você passa pensando apenas em você? Em quanto tempo você passa pensando em ser mais santo? Quanto tempo você passa olhando para o espelho? E quanto tempo você passa olhando para a palavra de Deus? A gente se batiza, a gente vê, como a Cris falou, nos estudos bíblicos, tem estudo de discípulo, lá no estudo a gente aprende a ler a Bíblia, a gente aprende a falar de Deus para as pessoas, a gente aprende o que é ser um verdadeiro discípulo de Jesus. E ali a gente começa a viver, e vive intensamente aquilo, animados, impressionados com aquela alegria de seguir a Deus. E aí o tempo passa, e às vezes a gente vai decaindo, e vai decaindo. Chega um momento que a gente compartilha a Bíblia com alguém, sei lá quando, uma vez por ano, às vezes nem isso. Já aconteceu isso comigo. Mas o que Deus está nos falando aqui é que a gente precisa crescer. Ler a Bíblia todo dia, estar com o corpo, né, ter discipulados, coisas do tipo, isso é o básico da vida de um cristão. Esse é o começo da vida de um cristão. É o leitinho. É o que a gente aprende nos nossos estudos bíblicos. Eu tenho 9 anos de discípulo. Imagina se 9 anos eu estaria aqui hoje se eu estivesse fazendo a mesma coisa que eu fiz fazia 9 anos. Não dá, não tem como a gente querer viver uma vida com Deus e sempre ficar ali, ó, na mesmice, na comodidade. Fala, Caio. Ou a gente cresce e usa os sofrimentos que tem na nossa vida para glorificar o nome de Deus. Ou que tipo de discípulos nós somos? Em João 15,16, ele continua: vocês não me escolheram, mas eu os escolhi, para irem e darem fruto, fruto que permaneça, a fim de que o Pai lhes conceda o que pedirem em meu nome. Foi Deus que te escolheu. Não foi você que escolheu Deus. A gente não faz bate-papos, encontros e tem discipulado e tudo mais para alcançar e conquistar o amor de Deus. É o constrangimento do amor de Deus em minha vida que me move e que deve mover cada um de nós. A gente deve olhar para Deus por tudo que Ele já fez e falar: caraca, Deus, Tu fez tudo isso por mim, Tu entregou Seu Filho por mim, por isso eu vou fazer isso, isso e aquilo. Se a gente inverte as coisas, a gente vive uma vida legalista, e Deus está longe disso. Francis Chan é um pastor americano. Ele fala uma frase que ele diz o seguinte: você sabe como um movimento começa? É quando um fundador conhece a Deus tão profundamente, tão incrivelmente ali, e isso impacta e transforma a vida dele e de várias pessoas ao seu redor. Mas você sabe como o movimento termina? É quando os seguidores só conhecem um fundador. E às vezes a gente vive assim. A gente evangeliza porque o ministério está evangelizando, ou faz isso porque a igreja está pedindo, ou tem discipulado porque a liderança mandou. Irmãos, se a gente não está conectado na videira, se a gente não está conectado em Cristo, o fruto que é papel do agricultor produzir não vai existir. Querendo ou não, a gente do conselho universitário, a gente fez um estudo
E levantou quantas pessoas tem no Ministério Universitário hoje no Brasil. A gente viu lá os números e tal, mas o que mais nos impressionou não é quantas pessoas a gente tem hoje, mas é quantas pessoas a gente vai ter daqui 2 anos. Pelas contas, 80% do ministério vai se formar em 2 anos. E a gente não tem hoje um ritmo de pessoas sendo acrescentadas que renove isso. Ou seja, em 2 anos, o nosso ministério universitário no Brasil pode ter uma conferência de 40 pessoas. E isso é real. E não tem como a gente reverter essa situação se a gente não tiver focado no que realmente importa. O fruto vai vir. Isso é papel de Deus. Isso é papel do Espírito. Isso é papel de Jesus. O nosso papel é estar com Ele na videira. Isso. O quanto a gente tem feito isso? Muito bom. Eu penso no quanto a gente precisa entender o que é essencial, né? Entender que a gente não consegue fazer nada sem Deus. A gente não vai conseguir fazer nada se a gente não estiver buscando um relacionamento com Ele. E entender que nós somos todos ramos da mesma videira, que não é uma competição, que eu tenho que estar feliz com o crescimento do meu irmão, eu tenho que ficar feliz com o crescimento de outro ministério, eu tenho que aprender com outro ministério que está crescendo, eu tenho que procurar ensinar o que eu puder. Não é uma competição, é uma grande família. Bom, É isso. Eu preciso buscar intencionalmente, profundamente esse relacionamento com Deus e tá ligado a Ele. amém. Essa é a parte que cabe a mim. O que de fruto Deus vai me dar ou não é com Ele. Mas eu preciso estar buscando isso, estar buscando esse relacionamento com Ele, estar de braços abertos para receber tanto a poda quanto os frutos que Ele quiser me dar. Amém. E a gente aqui nessa conferência, pessoal, a gente vai estar buscando isso intensamente. Cada irmão e irmã que vai estar aqui compartilhando, vai estar trazendo o quanto é importante a gente estar na videira. Esse dia e amanhã, a gente vai estar falando só sobre isso. Só sobre a graça de Deus. Amém. Só sobre a importância de estar com Cristo. E trazendo e entendendo essa alegria de estar com Ele. No sábado e no domingo a gente vai pensar, tá bom, Deus, uma vez que a gente está aqui contigo, como é que a gente pode fazer com que esse fruto cresça mais? E aí vamos ter nossos irmãos, o Tony, o Robert e vários outros compartilhando um pouco mais sobre isso, amém? Muito obrigado, pessoal, valeu.